Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, por favor, na versão NVT. Mateus 4, a palavra do Senhor diz assim, você está comigo, amém? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Amém. Reage mesmo, porque é a palavra do Senhor. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhes darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Versículo 10, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Glória a Deus. A palavra dessa noite que o Senhor ministrou no meu coração é: o deserto não te define. Se eu fizesse uma pergunta para você essa noite, você não precisa responder, mas se eu pedisse que você respondesse essa pergunta, e a pergunta é: ei, quem você é? Eu estou há tantos anos trabalhando com pessoas, seja no âmbito de igreja, seja no âmbito profissional, e toda vez que eu vou conversar com alguém, eu pergunto: quem você é? A pessoa trava. Quem você é? A conversa acaba. Se eu pedir para você se descrever, você tem dificuldade, sim ou não? Vem uma certa dificuldade sobre nós. O que eu posso dizer que eu sou? Mas eu quero declarar na sua vida essa noite, que você não pode ser definido pelos desertos que você passa. O deserto, meu irmão, vem para todos nós. Nós passamos por desertos sim na nossa vida, seja nas áreas espirituais, seja na área emocional, seja na área material, mas o deserto vem. As dificuldades, elas vêm para mim e para você. O detalhe é que tem muita gente que está presa e se definindo pelo deserto que ela está. Tem muita gente que está em luto, vivendo problemas emocionais e está se descrevendo com um tal problema. Ah, eu sou a minha depressão, eu sou o meu problema emocional. Sabe, irmão, no versículo, na passagem que nós lemos, a palavra diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Às vezes nós caímos em desertos da nossa vida, que chacoalha as nossas emoções, chacoalha a nossa vida espiritual, e você acha que Jesus te abandonou no deserto. Mas o deserto, meu irmão, é um lugar de provação, mas é um lugar de moldar a nossa vida,
é um lugar de nos aproximar daquele que a gente nunca deveria ter afastado, é um lugar de nos trazer para perto. Mas todo o deserto e a dificuldade não pode ser a nossa identidade, não pode definir quem nós somos. Muitos se definem pelos seus traumas, pelas suas lutas, pelas suas crises. Abre para mim, por favor, Salmo 63. Eu fico maravilhado nesse Salmo 63, porque Davi recebe, esse salmo foi, quem compôs ele foi Davi. Davi, ele recebe uma palavra, ele recebe uma unção. Davi, você vai ser rei. Presta atenção em mim, daqui a pouco a gente vai no salmo. Davi, você vai ser rei, Deus te escolheu. Davi, Deus te escolheu para uma obra maior, Deus te escolheu para uma obra grande. Talvez isso define a sua vida. Talvez você já tenha recebido palavras como essa: ei, você foi escolhido por Deus. O presbítero Marco pregou quinta-feira sobre propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, amém? E aí Davi foi chamado. Davi, você tem um propósito. Davi, você foi chamado, você vai ser usado por Deus. Davi, você vai ser rei. Ei, peraí, como assim rei? Sim. Tem um profeta aqui agora derramando um óleo sobre você. Mas esse homem que recebeu uma palavra, esse homem que recebeu uma unção, de repente se vê no deserto sendo perseguido. Perseguido por quem, pastor? Pelo rei. Perseguido por um exército. Não é qualquer perseguição. Eu não estou falando de uma perseguição pequena, eu estou falando de um exército. Sabe, eu me coloco no lugar de grandes homens de Deus e eu fico imaginando qualquer exército me perseguindo. Qualquer um. Já se imaginou? Pode ser o exército mais fraco do mundo. Já imaginou esse exército te perseguindo? Você continuaria acreditando na unção que você recebeu? Você continuaria acreditando no propósito que Deus te deu? Você continuaria entendendo que você é forte, que Deus é poderoso? Ei, vem comigo nisso aqui. Se tivesse um exército te perseguindo, talvez você entrou aqui essa noite e falou: meu Deus, segunda-feira está chegando. Meu Deus, aquele problema ainda só tem uma vírgula, ainda não foi colocado um ponto final. Meu Deus, eu preciso resolver aquele problema. E Davi está com um rei atrás dele, está com um exército poderoso atrás dele. Aí de repente ele, no deserto, na dificuldade, eu vou escrever algo aqui. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Ei, eu estou no deserto, a terra é seca, exausta, sem água, mas a minha alma, ela está igual a essa terra, ansiando por Ti, Deus. Eu Te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Olha a declaração de Davi. Meu Deus. Tem um exército atrás. Tem um rei falando: eu vou te matar, Davi. Às vezes eu e você fala assim: cadê Deus? Às vezes eu e você falta o dinheiro e você fala: cadê Deus?
vem uma perseguiçãozinha e cadê Deus? Aí esse homem fala assim: o teu amor é melhor que a própria vida. Não importa se vão me tirar a vida, o que importa é o teu amor, Senhor. Com os meus lábios eu te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Meu Deus, se isso não mexe com você, eu não sei o que Davi viu, mas um dia tinha um exército atrás dele e ele falou: Senhor, o seu amor é maior. Eu não sei o que Moisés viu, mas um dia ele falou assim: Senhor, eu vou lá e vou enfrentar Faraó. Eu não sei o que o apóstolo Mauri viu, mas um dia ele falou assim: Senhor, eu vou cuidar dessa igreja. Eu não sei o que o pai do Uri Clay viu. Ontem o Uri Clay pregou aqui no culto de jovens, e ele contou para nós que o pai dele pegava 4 crianças, e mais a esposa, e percorria 28 quilômetros para ir à igreja, na estrada de chão, com as crianças reclamando. Eu não sei o que esse homem viu, mas ele entendeu que percorrer 28 quilômetros valia a pena. Eu não sei o que o pastor Murilo e a pastora Ana viu, mas eles entenderam que largar os seus empregos por essa igreja valia a pena. Ei, eu sei sim o que eles viram. Eles viram um Deus todo-poderoso que sustenta na hora da angústia. Eles viram um Deus todo-poderoso que não deixa padecer. Eles viram que não importa o exército que vem atrás, o que importa é o rei que eu estou servindo. São tantos desertos na nossa vida. Desertos financeiros, são dívidas, desemprego, escassez, desertos emocionais, solidão, rejeição, desânimo, desertos familiares, brigas, separação, filhos rebeldes, deserto espiritual, secura na oração, falta de fé, silêncio de Deus, silêncio, deserto ministerial, servir sem resultados, críticas, ingratidão. São desertos na área da saúde, doenças, dores, limitações, luto, perda de pessoas amadas, espera, demora no cumprimento das promessas, perseguição, acusações falsas, traições, frustrações. São tantos desertos que nós passamos nesse mundo, são tantas dificuldades que assolam a nossa vida. Não sei você, mas comigo acontece essas coisas. Não sei com você, mas eu passo por isso. Mas eu quero te lembrar essa noite, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Ei, Salmo 23, ele começa falando assim, pastor: o Senhor é meu pastor e dele eu não terei falta. Eu não tenho falta desse pastor que cuida de mim. E aí o versículo 4 fala assim, ó: ainda que eu ande, porque você vai andar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o pastor está comigo. Porque no versículo 1 falou: dele eu não terei falta. Ele está comigo.
Deserto, irmãos, é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deserto, meus irmãos, prepara para a promessa. Israel atravessou o deserto para entrar em Canaã, amém? Deserto prepara. No deserto Deus se revela. Jesus venceu no deserto. Sabe, quando Jesus, no texto que nós lemos, passa pelo deserto, ele não se torna um derrotado. Às vezes o Espírito te leva para o deserto não para te tornar um derrotado, mas ele saiu de lá cheio de poder e começa a cumprir o seu ministério e começa a cumprir o seu propósito na terra. Esse foi o chamado de Jesus. Ei, um homem que estava 100% homem, mas sempre foi 100% Deus. O próprio Deus encarnado é levado para passar por um deserto. Eu preciso te dizer que você também passará pelos desertos. Você também passará por todas essas tentações. Mas é importante te lembrar. Ei, presta atenção em mim. O deserto, ele não vai te transformar, ele vai revelar quem você é. Você lá no deserto, você não vai se tornar mais ou menos crente, mas lá no deserto será revelado quem de fato você tem sido, quem de fato você é. Existe uma revelação no deserto. Quem sou eu? Quais são as minhas atitudes no deserto? Como eu estou no deserto? Ei, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, presta atenção. Deus te deu uma voz para ser uma voz profética nessa geração. Você precisa erguer a sua voz e começar a profetizar no deserto. Amém? Ezequiel 37, por favor. Coloca para mim na ARA, por favor. Agora a gente vai tudo na ARA. Presta atenção nisso daqui. Ezequiel está falando. Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Ele me levou pelo quê? E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Para aqui, olhe para mim, por favor. Quem que levou Ezequiel? Quem que levou Jesus? Isso aqui acho que denota que o Espírito nos leva também para o deserto, sim ou não? Isso me leva a entender isso. Não sei se você tem a mesma interpretação que eu, mas está escrito. O Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito levou Ezequiel para um vale. Qual vale? Para onde que esse Espírito está levando Ezequiel? Para um vale de ossos. Está levando para um lugar morto. Se você não conhece esse texto, está dizendo que levou ele para um vale que estava cheio de ossos, de pessoas mortas. A pessoa já morreu, já entrou em decomposição, já acabou pele, carne, tudo, agora só tem ossos. Já imaginou? Eu e você no lugar de Ezequiel, chegando num lugar só osso. Acho que um bom melancólico falaria: para que eu vim aqui? E a gente olha para os ossos. Você seria tão crente
de olhar para aquele, chegar naquele vale, olhar para aqueles ossos e falar: esses ossos vão se levantar. Os ossos vão se levantar. Não. Aí o versículo 2, vamos no 2, fala assim, ó. Deus fala assim, ó, para Ezequiel está contando: e me fez andar ao redor deles. Ezequiel, vai conhecer a área, vai passar pelo deserto, pelo vale. Aí Ezequiel começa assim: ei, vamos andar aqui, traque, o osso começa a quebrar. Não está falando não, é só a minha interpretação, tá? Traque, e vai andando lá vendo os ossos. Meu Deus, eu já fico imaginando, meu Deus, quem será que era esse osso aqui? Meu Deus, está até fedendo. Vamos tentar emendar esse osso. Não tem como. Já era tudo. Esse povo morreu. O que Deus quer comigo? Ei, aí o versículo 2 diz assim, ó: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Aí agora Ezequiel dá a ênfase. E eram, não basta ser seco. Vamos piorar, presbítero. Não basta ser seco, tem que ser sequíssimos. Meu Deus. 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ei, presta atenção aqui em mim. Meu Deus, o que você responderia? O que você responderia, Renato? Já pensou? Estava sequíssimo. Tinha que andar até com cuidado, senão ia quebrar isso, vira farelo. Aí de repente Deus fala assim, ó: traga isso aqui para a sua vida, irmão. Traga isso aqui. Talvez você está numa dificuldade, está falando: isso aqui já é sequíssimo. Isso aqui já faz tempo, isso aqui não dá mais. Aí Deus fala assim: ei, filho do homem, acaso pode se tornar vida isso daqui? Ei, será que pode? 4. Ezequiel respondeu para Deus, no 3. Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel foi esperto, né? Deu uma resposta, falou nem que sim, nem que não. Senhor, o Senhor sabe. Mas Deus dá um comando para mim e para você. E para Ezequiel. Versículo 4. Disse-me ele. É o quê? Mais alto. A estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. Ei, meus irmãos, está difícil na sua casa? Profetiza. Está difícil na sua família? Profetiza. Está difícil na sua saúde? Profetiza. Está difícil com seus filhos? Profetiza. Está difícil no serviço? Profetiza. Profetiza. Deus não te deu uma voz para ficar calado. Deus te deu uma voz profética para esse tempo. Deus te deu uma voz profética para essa geração. Profetiza sobre essa geração. Profetiza sobre a sua vida, meus irmãos. E Deus falou assim, ó: eu farei entrar espírito em vós e vivereis. Eu vou continuar nesse texto aqui, mas eu não vou ler mais. Eu vou só te contar a história, para a gente ganhar tempo. Ezequiel começa a profetizar, como Deus mandou. Mas eu quero me apegar a um detalhe aqui no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós. O Sérgio mandou eu beber água. O Sérgio falou: vai pregar hoje? Bebe água. Estou bebendo, tá, Sérgio? Não sei cadê você. Estou bebendo.
Deus falou que ia colocar espírito nos ossos. E Ezequiel começa a profetizar. E aí começa, versículo 7. Coloca o 7, por favor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, presta atenção, quando a gente vai profetizando, as coisas vão acontecendo, amém? Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos. Ei, eu fico imaginando esse ruído, eu fico imaginando esse barulho, que maravilhoso que foi. Ossos com ossos se batendo. E aí Ezequiel enfatiza sobre esse barulho. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Tac, tac, eu fico imaginando, tac, 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 que era muito osso, né? E olhei e eis que havia tendões sobre eles, meu Deus, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Para. Ezequiel começou a ver o milagre. A pele, a carne, os tendões, e se formou um exército deitado, morto. Aí Ezequiel fala assim, ó: mas não havia neles o espírito. Aqui eu acho que Ezequiel entrou na bad. Ezequiel falou, eu acho que Ezequiel falou, estava bom demais para ser verdade. Veio a carne, veio a pele, veio os tendões, agora está aí, ó. Está até bonito, mas está caído, está morto. Ele colocou, mas não havia neles o espírito. Ah, Senhor, o milagre não é completo. Ah, Senhor, vai fazer só até aqui. Isso descreve um pouco as nossas vidas. Deus começa a fazer, Ele tira nós daqui e vai trazendo para cá e para cá, e de repente a gente fala, mas está acontecendo. Sabe, eu tenho tanto temor em valorizar aquilo que Deus já fez na minha vida, em ter o cuidado de valorizar da onde Ele já me tirou, aonde Ele já me colocou. Nós temos que cuidar muito, meus irmãos, porque às vezes nós começamos a reclamar e a abandonar aquilo que o Senhor já fez até aqui. O Deus que fez até aqui é o Deus que continuará fazendo na sua vida, em nome de Jesus. É o Deus que continuará soprando na sua vida, em nome de Jesus. Agora vem para o texto. Você lembra que lá no 5, se eu não me engano, Deus falou assim, ó, eu porei espírito, lembra disso? Eis que farei entrar o espírito em vós. Deus prometeu. Ei, são tantas promessas que Deus já fez para você, você fala assim, mas não veio o Espírito. Estava muito bom, mas essa parte aqui não chegou. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. Ei, eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, quando você lê a Bíblia, quando alguém repete 2 vezes a mesma coisa, é porque precisa dar muita ênfase naquilo, precisa dar muita ênfase naquele assunto. Teve um momento que Jesus falou, Pedro, é quando precisa dar muita ênfase no assunto. E Deus diz assim para Ezequiel, profetiza ao Espírito,
profetiza. Ei, em outras palavras, Deus está falando, eu já não tinha falado para profetizar, eu já não tinha falado que colocaria o Espírito. Aí você está olhando aí e falando, cadê o Espírito? A ordem já estava dada, sim ou não? Mas Deus enfatiza de novo, profetiza. Ei, talvez você chegou aqui essa noite sem profetizar. Talvez você chegou aqui essa noite e profetizou só uma vez. Mas agora o Senhor fala para você assim, profetiza. Continua profetizando. Abre a sua boca, ergue a sua voz e profetiza. Fala para o profeta do seu lado aí, profetiza, profeta. O profeta te respondeu? Responde assim, profeta, eu vou profetizar. Eita Deus. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel diz assim, ó, o negócio é ser obediente, a chave é essa, não é, presbítero? A chave é essa, a chave é ser obediente ao Senhor. Aí o versículo 10 diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Ei, vamos de novo, você não está entendendo, eu profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, era só um vale de ossos secos, era só ossos sequíssimos, era tudo morto, era só escuridão, mas o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Eita Deus, um exército sobremodo numerosos, agora tem um exército de pé, porque o Senhor coloca Espírito sobre eles. É isso que Deus faz, quando nós erguemos a nossa voz profética dessa geração. Meus irmãos, o deserto ele não pode definir a sua vida, ele só precisa te revelar. A Bíblia conta a história de Jesus. Eu preguei esses dias Cadê os meus meninos? Vem pra cá, os meus atores. Tô cheio de fazer teatrinho nas minhas pregações, é a última vez. Vai dar certo, viu? Vai dar certo, pastora Ana, confia. Confia, pastora. O Isaac foi substituído. Preguei esses dias, eu quero olhar numa perspectiva um pouco diferente, mas entra comigo nisso daqui. Jesus estava indo para o Getsemane. Eu aprendi com o apóstolo esses dias. E Jesus estava indo e ele estava com os seus discípulos. Esse aqui é os discípulos de Jesus, mas tinha mais. Estavam todos os discípulos de Jesus com ele, caminhando. Quando Jesus estava chegando, ele fala para os seus discípulos assim, ó, tá aqui os discípulos, tá? Tá aqui, ó. Ei, discípulos, pode ficar aqui. Jesus estava indo já prestes a ser traído, maltratado, humilhado. Jesus estava indo orar, se preparar para aquele momento. Vem comigo nisso aqui, nessa história. Jesus estava preparando para aquele momento. Aí ele fala para os discípulos assim, pode ficar aqui, tá, queridos? Senta aí. Mas para 3, Pedro, Tiago e João, fala assim, ó, Pedro, Tiago e João, para esses 3, ele fala assim, ó, Pedro, Tiago e João, vem comigo.
Jesus está indo orar. Isso aqui me fascina. Eu fico imaginando, pastor Alexandre, ser um desses três aqui. Para todos os discípulos ele falou, senta aí, fica esperando. Mas para esses três falou, vem aqui, vem comigo. Já pensou? Mas a gente vive numa nova aliança, você é esses três aqui. Você é chamado por ele, amém? Aí quando chegou no lugar da oração, Jesus fala para os três assim, vigiai. E aí Jesus, a Bíblia fala que ele vai um pouquinho para frente para orar. Então Jesus veio para cá para orar. O que eles fizeram? Deixa eles aí, vou continuar pregando. Preciso pregar, né? Sabe, gente? É engraçado porque eles são ótimos atores. Mas é real também. Às vezes Jesus só quer que você faça o ordinário para conseguir viver o extraordinário. Aí Jesus volta lá e fala assim: ei, Simão Pedro, qual que é o Pedro mesmo? Sim, Senhor. Você estava dormindo? Ei, está chegando o tempo, vigiai. E agora Jesus fala: orai. Vigiai e orai. Aí Jesus se afasta de novo. Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. E aí os três, faz isso daí. Os três têm esse comportamento, têm essa reação. Aí Jesus mais uma vez fala assim: ei, vocês não conseguem ficar acordados? Vocês não sabem que está chegando o tempo. Vigiai e orai, a carne é fraca. Aí Jesus sai de novo, Jesus vai orar. Meu Deus. E a terceira vez Jesus repreende ele: ei. E aí eu fico imaginando o sentimento desses três. Porque logo, fica aí. Porque logo, Jesus é traído, maltratado, e eles ficam lá. Aí eu começo a imaginar, eu me imaginei no lugar deles quando eu fui escolhido. Oba! Uhul! Ó, pastor Alexandre, fui escolhido, você não, hein? Tô brincando, tá? Brincando, pastor, te amo. Mas eu fico imaginando depois o meu sentimento de falar assim: meu Deus, Jesus precisava de mim e eu abandonei. Eu peguei no sono. Eu deixei o sono falar mais alto na minha mente. Eu deixei as minhas escolhas, eu deixei os meus sentimentos, eu deixei as minhas vontades serem maiores que Jesus. Isso mexe com você? Ali foi a vontade da carne. Às vezes nós deixamos as nossas vontades da carne falarem mais alto do que a voz de Jesus falando: orai. Tinha uma voz falando assim, ó, orai. Mas tinha uma voz interna falando assim, ó, sono. Qual que é o seu sono essa noite? Qual é o teu sono essa noite? Que abafa a voz de Jesus falando para você: orai. Às vezes tem uma voz dentro de nós
que está abafando o orai de Jesus. E a gente vem falando de deserto, está comigo? Para mim, então, esses três entram num deserto. Para mim, então, esses três entram numa dificuldade. Agora Jesus já não está mais com eles. Aí você sabe toda a história. Jesus vem. Mas eu creio que esses três agora eles têm tudo. Ele tem todas as desculpas para abandonar tudo. Agora ele tem tudo que ele precisava para falar: deixa quieto esse ministério, deixa quieto essa igreja, deixa quieto esses negócios de Deus. Eu sou errado mesmo, eu sou pecador mesmo, eu sou falho, eu já errei, agora eu vou me afogar no erro mesmo, agora eu vou aproveitar e vou fazer aquilo que me impediram de fazer. Eu vejo que esses três agora têm motivos, não é motivos, mas tem desculpas para dar e falar assim: não, agora está tudo acabado. Ai, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Abre para mim em Atos capítulo 3, a partir do verso 1, por favor. Meu Deus. Em Atos 3:1 diz, conta a história da cura de um coxo. E Atos começa assim, ó: Pedro e João. Quem? O que eles faziam? Subiam ao templo para... Meu Deus, eles aprenderam. Não foi eles que dormiram. Mas a Bíblia diz agora: Pedro e João subiram ao templo para a oração. Tinha um coxo, aqui ó, não podia andar, e ele ficava pedindo esmola na porta da igreja. Sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que esse coxo, esse homem, o contexto diz que ele nasceu assim, fazia 40 anos que ele estava com esse problema. E ele ficava na porta do templo. Ele não ia na porta do templo orar ao Senhor. Ele não ia na porta do templo buscar ao Senhor. Ele ia na porta do templo pedir esmolas. Sabe por quê? Porque aquele homem se acostumou com o seu deserto. Aquele homem se acostuma com a sua condição. Ei, deserto não é para se acostumar. Deserto é só para nos revelar. Deserto é para passar e depois entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Eu não posso ser um coxo na beira de um templo pedindo esmolas, porque não é o que o Senhor tem para te dar, amém? Mas Pedro e João, eles aprendem a lição, e ele está vindo para oração, e eles vêm passando pela oração, e o coxo fala: me dá uma esmola. Dá uma esmola aí. E se fosse eu e você, o Pedro e João, tiraria um trocado do bolso e daria para ele? Sabe, quando alguém nos pede alguma coisa, nós damos aquilo que nós temos. Você só pode entregar aquilo que você carrega, aquilo que você possui.
E se na porta do templo, se na porta da igreja te pedirem esmolas, o que você carrega que você pode entregar? E vendo ele, a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele está animado agora. Acho que eu estou quebrando o pessoal que está filmando. Desculpa aí, Isaac. Agora o coach está feliz. Pedro fala assim: olha para nós. Ele fala: eita, agora vai vir dinheiro. Agora vai vir esmola da grande. Eu fiquei... A Bíblia diz que todo dia levavam ele até a porta do templo. Pegava aquele homem: vem, nós vamos te ajudar. Colocava lá na porta do templo. Tá. Às vezes, eu gosto de trazer tudo para nós. Tem que trazer. Às vezes você está acostumado com isso. Alguém te carregar. Ora por mim. Me dá isso. Me carrega até ali. Esse homem estava habituado em ser ajudado. E agora eu entendo que ele está muito feliz, porque ele cria uma expectativa. Pedro falou: olha para mim. Porém Pedro lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia. Obrigado. Ei, meus irmãos, Pedro e João tinham tudo para abandonar o seu ministério, mas eles dão volta por cima. Eles entendem que eles servem um Jesus fiel, e eles entendem que eles precisam fazer o comum, e quem é fiel no comum se torna canal para o incomum. A Bíblia diz que eles estavam indo na hora nona. Se você não sabe, é 3 horas da tarde. E eles estavam indo para a oração. Sol estralando. Depois do almoço. E eles estavam indo para a oração. Porque eles aprenderam que aquilo que nós entendemos como comum precisa ter constância. Senão eu não vivo o incomum. Eu preciso ser constante. Pedro e João entendeu, não, oração, eu dormi na frente de Jesus, eu passei vergonha, mas agora eu entendo que eu preciso orar. Eu não posso fazer da oração algo banal, eu preciso viver a oração. Eu preciso viver isso comum de Deus, porque é isso que vai gerar o incomum. Aquele homem estava 40 anos prostrado. Mas Pedro fala assim, ó: o que eu possuo eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, porque eu posso não carregar esmola, mas eu carrego a presença. Ei, o que você tem carregado, irmãos? O que vocês têm carregado para poder entregar a alguém? Tem muita gente procurando o seu propósito. Você foi abençoado essa noite, eu vou te trazer a resposta. Tem muita gente que me pergunta: pastor, qual que é o meu propósito? Eu vou te trazer a resposta hoje. Igreja, ó que bênção. Descobrir o seu propósito: carregar a presença de Jesus. Esse é seu propósito. Seu propósito não é os ministérios que você quer exercer. Seu propósito é carregar a presença. Tem muita gente que pergunta para mim assim: por que não acontece tantos milagres ainda? Eu falo: porque você não ora por eles.
Tem muitos milagres que estão deixando de acontecer porque eu e você paramos de orar pelos milagres. Eu e você nos adormecemos como Pedro, Tiago e João, e queremos provocar milagres pela mente. Mas a provocação do milagre é pela oração, é pela intimidade, é por aquilo que você carrega. Mas nós precisamos, meus irmãos, sair da condição do só o que recebe, e nós precisamos entrar no lugar daquele que entrega. Porque quando nós permanecemos no deserto, a gente só quer receber, mas nós precisamos olhar e falar: eu preciso sair do deserto. Eu iniciei essa mensagem falando: quem é você? O deserto, ele vem e te revela, e nessa revelação eu preciso sair desse deserto, e sair da posição de coxo, e entrar na posição de Pedro e João, aquele que carrega a presença e fala: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Deus transforma passos simples em milagres surpreendentes. Subir para orar para Pedro e João parecia rotina, mas se torna um milagre surpreendente. Aquilo que para você um dia começa a parecer rotina, vai se transformar em um milagre surpreendente. Em nome de Jesus, você crê nisso? O extraordinário de Deus começa na obediência a Deus. Obedeça. Permaneça. Quem não despreza a hora nona, quem não despreza a hora da oração, se torna canal de bênção para outros. Pedro e João não desprezou o momento da oração, e por isso eles se tornaram um canal de bênção para outras pessoas. Ei, como está a sua vida? Como está a sua busca? Como está a sua rotina? A gente precisa sair daquela síndrome de gangorra. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. As nossas dificuldades, a nossa vida, o nosso deserto, acontece isso. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes está lá embaixo, no deserto. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Mas a minha permanência com Jesus tem que ser sempre lá em cima. Eu preciso permanecer, eu preciso continuar, eu preciso profetizar, eu preciso orar, eu preciso estar na presença do Senhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Já estou terminando, fique em paz, vai dar certo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Jairo estava com a sua filha doente, perto de morrer. Quem aqui é pai e mãe e dá um glória a Deus? Então se coloca no lugar de Jairo. Jairo era líder da sinagoga. E Jairo estava com a filha doente, perto de morrer. E ele foi até Jesus. E ele chega até Jesus e fala para Jesus: Jesus, a minha filha está doente, eu preciso de ajuda. Pode tirar aí para o pessoal prestar atenção aqui, eles vão acreditar, senão eu vou, só para me ganhar tempo. E ele fala assim: Jesus, eu preciso de ajuda para minha filha, ela está muito doente. Aí Jesus fala: tá bom, eu vou até ela. Só que tinha uma multidão em volta de Jesus, e uma multidão em volta de Jesus, espremendo Jesus. E aí Jairo ouve Jesus falando: eu vou lá na sua casa, eu vou curar a sua filha.
Aí eu já me imagino sanguíneo no lugar de Jairo. Eu falo assim: a multidão está atrapalhando Jesus. E ele falou que vai lá em casa e minha filha está quase morrendo. Eu já ia falar: sai todo mundo da frente, dá espaço para Jesus, Jesus precisa de ir lá em casa. Você ia fazer isso? A minha esposa não ia. A minha esposa, quando ela foi ganhar a Maria Clara, vou entregar ela. Um dia antes a gente foi comer peixe, né, pastor Ana? Ela comeu um peixinho assim. Aí faltou espaço para Maria Clara. Aí de manhã eu estava escovando o dente, ela foi no banheiro e falou assim: amor, saiu sangue, saiu líquido, saiu um monte de coisa aqui, mas eu vou dar mais uma dormida, e aí depois você vai estar no serviço, qualquer coisa eu te ligo, tá? Aí eu falei: deixa eu ver o sangue. Aí quando eu olhei o sangue eu falei: corre, pega a mochila, vamos. Eu coloquei a mochila e coloquei ela no carro, e ela: não, vou dar uma dormida primeiro, porque lá não vou dormir direito. Eu falei: meu Deus, quando chegou lá, Maria Clara nasceu. Então se fosse ela aqui, Jesus ia falar assim: não, vou lá na sua casa. Beleza, Jesus, vou sentar ali, vou esperar. Mas eu empurraria a multidão com carinho e com amor, sabe, fofo? Mas eu falei: dá licença, porque Jesus precisa ir lá em casa, minha filha vai morrer. Aí sabe o que acontece? Uma mulher vem e toca Jesus. Aí Jesus fala: quem me tocou? Aí a Bíblia fala que uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, tinha tentado tudo, tinha usado todos os seus recursos, ela toca Jesus e de Jesus sai poder, sai virtude. A Bíblia conta a história de uma mulher que não se acostumou com o seu deserto, de uma mulher que não se acostumou com a sua condição, mas ela falou: não, existe um Jesus que pode me curar, existe um Jesus que pode fazer, existe um Jesus que pode todas as coisas, amém? Dá glória a Deus então por isso que essa mulher foi curada. Você ficaria feliz vendo isso? Porque você não é Jairo, porque Jairo está esperando. E aí Jesus quer conversar agora, aí Jesus fala, aí o pessoal fala: mas Jesus, está todo mundo te tocando, uma multidão. Não, de mim saiu virtude. E aí eu fico imaginando Jairo: tá bom, Jesus, já curou, vamos embora agora, para que conversar? Aí Jesus vai lá falar com a mulher, e Jairo está esperando, e o pior acontece, a filha de Jairo morre. E a notícia vem para Jairo: sua filha morreu. Às vezes a gente pensa que Jesus está no caminho e parou e esqueceu de você. Mas Jesus não esquece dos seus filhos. Jesus sabe que às vezes o que você precisa não é só uma cura, é uma ressurreição. Ei, Jesus não fez cura, Jesus fez ressurreição na filha de Jairo. Às vezes o que Jesus quer é falar assim: ó, ei, fica tranquilo que eu tenho domínio e o poder de todas as coisas, sou eu quem faço. Sabe, José, no Egito, ele não era um escravo, ele era um príncipe, amém? Moisés, no deserto, ele não era um fugitivo, ele era um libertador. Davi, perseguido por Saul, não era fugitivo, era um rei ungido. Por isso que esses homens permaneceram,
entenderam que serviam um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Foram homens, mulheres de Deus, que a gente vê na Bíblia, que a gente vê na nossa geração. Eu falei aqui, citei o apóstolo, que estava na África agora, e a pergunta é, o que o apóstolo tem visto? O que ele tem enxergado, que faz ele ir lá para a África? O que o pastor Murilo e a pastora Ana têm enxergado, que faz eles abandonar os seus empregos e cuidar de uma igreja? O que homens e mulheres de Deus têm visto, que faz eles renunciar de tal forma, por amor a Jesus? Eu e você precisamos enxergar essa mesma ótica que essas pessoas têm enxergado. Na mesma ótica que Pedro e João falaram, não, agora eu vou enxergar diferente. O louvor pode subir aí, por favor? Não, agora eu vou começar a enxergar diferente. Mas o enxergar diferente, meus irmãos, ele requer atitude da nossa parte. Amém? Ele requer atitude da nossa parte. O deserto, ele não muda a sua identidade, mas a sua identidade pode mudar o deserto. Por isso, você precisa começar a carregar a presença de Deus, a exalar a presença de Deus, a viver cheio da presença de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, como que alcança isso? Como que chega nisso? Pedro e João mostraram um caminho. Eles estavam indo orar, eles estavam indo cumprir aquilo que deveria ser feito, aquilo que talvez o nosso coração abandonou em algum momento, aquilo que talvez você virou rotina para você. Mas as coisas de Deus, elas não podem ser rotina. A gente não pode normalizar, deixar tão comum, tão simples, tão banal o tempo de oração. O Senhor chama uma igreja para tirar de um deserto e levantar como uma voz profética. É para isso que o Senhor te chamou aqui essa noite, para te levantar como um profeta dessa geração, para erguer a sua voz, para declarar aquilo que você carrega, para parar perto de um coxo pedindo esmola e falar assim, ó, eu não tenho, o que eu tenho, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. É para isso que o Senhor te levantou, meus irmãos, é para isso que o Senhor tem nos levantado nessa geração. Pode se colocar de pé?